artista, e há um tempo eu vinha montando, trazendo para o palco histórias sobre mulheres, numa compreensão de militância na pauta de gênero, cada vez mais presente, né? Sempre fui militante, ativista, e o ativismo do feminismo cada vez mais me tomava minha relação com o compromisso com a luta, né? Assim como a cultura e diversas pautas. Então eu tinha decidido levar a história de mulheres, até que foi apresentada a história de Soledad através de um grande amigo, Wilson Albuquerque, que é filho de Maria de Lourdes Albuquerque, ou seja, a família toda, né, viveu a ditadura militar. E a partir daí vieram várias relações de sinais, como eu falo assim, do universo, sabe? Tudo uma mistura entre a Terra e o universo, algo que se conta e algo que é invisível. Sobre, por exemplo, abrir o livro que eu tinha, né, ganhado do Wilson no dia do nascimento de Soledad, né? Eu abri o livro no dia 6 de janeiro de 2015, por isso que eu digo na peça que tudo começou no dia, para mim, 6 de janeiro de 2015. Foi quando, através da intuição, e eu respeito muito a intuição, é algo muito importante de resgate histórico de nós mulheres. E aí eu abri dia 6 de janeiro de 2015 e abri novamente no dia 8 de janeiro, 2 dias depois. E a partir dali, vários sinais e relações, encontros e reencontros, e, enfim, vinham acontecendo. E aí a gente disse, bom, no meu coração eu falei, eu tenho a missão de levar a história dessa mulher para o palco, e do palco para o mundo. Então, o que motiva é a missão e o compromisso com a luta. Assim, isso me emociona, porque é o que me dá sentido. O que é que eu aqui, enquanto contadora de história do presente nesse mundo, responsável por também contar essa história coletivamente, estou fazendo. Então, cada vez mais entendendo a arte como esse lugar de luta, de colaboração, para o que essa geração, essa era, está contribuindo para a história planetária. Wilson Albuquerque me apresentou um livro que se chama Soledad, no Recife, que é do autor Ariano Mota, que também foi um dos primeiros encontros, e que a partir daí também começou a apresentar outros companheiros, ex-presos políticos, e todos começaram a colaborar com a história. E aí a gente chega em Nascendi. Nesse momento foi de muita emoção, assim, né? Muita emoção, assim, porque a gente não tinha dinheiro para montar essa obra. A gente tinha missão. A gente não tinha até então ali para a montagem uma lei de incentivo. Mas a gente tinha vontade. E aí cada vez mais o grupo ia se unindo com esse desejo, essa missão que era particular de cada um e coletiva. E aí a partir daí começamos a fazer entrevistas, visitas, né, por onde Soledad tinha passado. E a gente entrevistava pessoas que tinham tido contato com Soledad e também que não tinham tido contato com Soledad. Porque era preciso se aproximar do sentimento daquela geração, sabe? Para dar voz à Soledad. No início foi difícil encontrar a história dela. A gente até diz, né? A gente conta a história da mulher viva, porque foi muito tocante. A gente sempre escutava Soledad, a mulher assassinada entregue por, né, Lucas Anselmo, enfim. Até quando chega em Nascendi, que a gente de fato encontra, né, mais a história de Soledad, graças à pesquisa de Nascendi, como ela falou aqui. Bom, então nessas entrevistas a gente ia entendendo o sentimento. E ao mesmo tempo que tinha as passeatas nas ruas, naquele mesmo momento, dizendo volta ao golpe militar, chega de Paulo Freire, e a gente dizia, como assim? E a gente sentia que o passado não era tão passado. 6 terroristas muertos em tiroteio contra a polícia. A abogada, Mercy Albuquerque, encontrou o corpo de Soledad desnudo, esposado, de pie, dentro de um barril. O passado era presente das pessoas que a gente entrevistava, que eram testemunhas de alguma maneira daquele episódio, né, do massacre da Chácara São Bento. Elas tinham medo de falar e diziam que se sentiam ameaçadas até então. Então, como assim, depois, na época da pesquisa, né, inicial, 42 anos da morte de Soledad, agora faz mais tempo, como assim se sente ameaçado? Então, isso tudo ia tocando a gente, misturando, não era só memória, era o presente, e era falar de uma mulher hoje, uma mulher viva. Aí eu comecei a entender a frase, a luta continua.
porque eu falava, eu escutava de várias gerações. Mas eu entendi que Soledad tinha morrido, sim, mas o que ela construiu, a luta dela, estava viva. E isso motivava, me motiva enquanto pessoa, dizer assim, eu vou morrer, a gente não é imortal e nem precisa salvar uma história do planeta, mas colaborar. E a luta continua, é isso. Estamos vivos! Alane Cardoso! Camarada! Presente! Edson Luiz! Te desejo tempo. Não te desejo um presente qualquer. Te desejo aquilo que a maioria não tem. Tempo para sorrir e se divertir. Eu quero muito dizer que a gente não tem dinheiro, mas os ex-presos políticos se reuniram no Brasil e depositaram dinheiro para gente montar. Isso me toca muito, de eles apostarem no lugar da arte também para ser mais um espaço, para não deixar essa história, a memória ser silenciada e o quanto ela está atual hoje, sabe? E aí, enfim, daí a gente teve muitas ajudas também, eu falo algumas palavras em Guarani na obra, e que foi compatriota de Soledad do Paraguai, que me ensinou através da mensagem de voz de Facebook, né? E daí, vários encontros muito importantes, preciosos. A dramaturgia construída a partir de poemas de ex-presos políticos, sabe? Tinha um poema de um ativista da atualidade, um poema de Soledad e 2 textos do avô de Soledad. Então a gente foi costurando em Malu, e é como o Nai disse aqui também, a Sandi, e todo mundo vai compondo e tecendo essa história, cada um no seu papel e todo mundo num papel maior, e vai compartilhando. Então a gente fez circulações. A primeira foi internacional, que foi o mesmo ano que Soledad foi anistiada, né? Recebeu o pedido de desculpa do Estado brasileiro, e a gente falou assim, bom, o argumento da gente no projeto para o Fucultura foi, bom, né, como pedido de desculpa, não existe o maior pedido de reparação do que devolver a história dela viva através do palco. E aí fizemos Paraguai, Uruguai e Cuba, passando por lugares onde ela esteve. Fizemos também a circulação nacional, São Paulo, Rio e Fortaleza, entendendo os estados mais sofreram, tiveram outros, né, mas por uma questão do que era viável para a verba. Fizemos circulação regional, né, fomos para o Chucuruz, para o Fernando Noronha, enfim. E agora estamos na circulação internacional parte 2, que é Espanha, por conta do avô de Soledad, Rafael Barré, que a gente entende que inspirou muito a luta dela. E vamos para a Argentina. Mas a gente faz também, não só em teatros, seja alternativos ou casas tradicionais. A gente fez na ocupação contra o golpe que Dilma sofreu. A gente fez nas escolas, a gente faz nas intervenções, nos atos, porque é isso, a gente faz, seja com a estrutura de uma luz, ou não, de um som, ou não, mas a gente está fazendo. E cada vez mais a gente está trazendo a história de uma mulher, que naquela época já era um desafio, de ser mulher numa luta. Quando ela chega em Cuba, que ela diz, não precisa, eu posso treinar com as mesmas roupas que vocês, isso me toca muito. E a frase dela que a gente usa na peça, que é, a terra é fogo sobre os nossos pés. Não dá para estar parada, né? Então a revolução é externa, por onde a gente passa foram momentos assim, de muita emoção, de encontros, de olhares, de reacender, de reafirmar, e a revolução interna, sim. Então, hoje eu sou mais Ilza em minha composição e encontro da minha história, encontrando a história de Soledad e de todas as pessoas da equipe, de todas as pessoas que a gente encontra, e nessa compreensão da minha missão, sem precisar salvar a história, mas de que sou responsável. Então, é gratidão, é emoção, não é fácil produzir. Não foi fácil chegar aqui, mas a gente llegó. Hace 10 años tu adolescencia fue noticia. Te tajearon los muslos porque no quisiste gritar viva Hitler ni abajo Fidel. Eran otros tiempos y otros escuadrones, pero aquellos tatuajes llenaron de asombro a cierto Uruguay que vivía en la luna.